Mieloma múltiplo. Agora JF Cast com Joelísio Fraga. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, ao vivo aqui pela rádio Melodia FM 87.9 e também na nossa página do Instagram, @Joelísio_Fraga. Hoje vamos falar de um tema extremamente importante e muitas vezes pouco discutido, os cuidados com a saúde da boca e no contexto oncológico, especialmente em pacientes com mieloma múltiplo. É comum que, durante o tratamento com medicamentos como o bifosfonatos, os pacientes desenvolvam complicações orais, algumas graves, como a osteonecrose de maxilares. Por isso, a prevenção, o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo com a saúde bucal são fundamentais. Para essa conversa, temos a honra de receber a doutora Ivna Ferraz, cirurgiã dentista, especialista em estomatologia, que atua diretamente no cuidado de pacientes oncológicos, incluindo aí pacientes com mieloma múltiplo. Vamos conversar sobre lesões bucais, prevenção, qualidade de vida e a importância de integrar o estomatologista à equipe multidisciplinar. Fique com a gente, participe, compartilhe. E eu queria agradecer por ter aceito o nosso convite, doutora. E seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. Será um prazer estar aqui agora à tarde. A gente sempre inicia perguntando quem é o convidado. Então, quem é a doutora Ivna? Eu trabalho hoje aqui em Vitória da Conquista, basicamente com pacientes especiais só. Né? Eu sou especialista em odontologia para pacientes com necessidades especiais. Apesar da gente ter tido uma mudança na sigla, né? Não é mais PNE, é PCD, mas o nome da nossa especialidade ficou mantido, porque para ter essa mudança depende do Conselho Federal. Meu mestrado é em estomatologia e eu tenho cursos na área de oncologia, habilitação em laser, que hoje o laser é o tratamento mais utilizado, né? Para lesões em boca, como a mucosite, osteonecrose. E, basicamente, eu atuo diariamente, a minha rotina é com pacientes especiais, incluindo os pacientes oncológicos. Certo. Daqui de Vitória da Conquista? Não, eu cheguei aqui em Vitória da Conquista há 14 anos, há 13 anos. Né? Aqui quem diz que vem para cá bebe água daqui não sai mais, né? Vamos lá. Então é um assunto bastante interessante, principalmente para a gente que é portador do mieloma. Doutora Ivna, para começar, o que é estomatologia e qual o papel do estomatologista no cuidado com pacientes oncológicos? Bem, a estomatologia é uma especialidade bem pouco conhecida. Né? Hoje aqui em Vitória da Conquista somos poucos especialistas na área que atuam diretamente. E a função do estomatologista vai desde a prevenção de lesões em boca até o tratamento dessas lesões. E lesões que vão desde a herpes, uma lesão mais simples, um herpes simples, até lesões grandes, né? E também o diagnóstico. Como é que esse diagnóstico? Diagnóstico da herpes, diagnóstico através de biópsias e o diagnóstico inicial também do câncer de boca. Por isso que a estomatologia é uma área tão importante. E também a gente trata as lesões que acometem a boca, né, a cavidade oral, decorrentes de doenças sistêmicas, porque o que a gente tem em boca do mieloma geralmente estão associadas ao tratamento. Né? A gente tem algumas lesões que inclusive são indicativos do mieloma, né? E que podem ser o primeiro sinal da doença, mas basicamente o estomatologista ou dentista que trabalha com o paciente oncológico, ele vai tratar as lesões decorrentes do tratamento do mieloma. Certo. Para você que está acompanhando a gente, quiser mandar pergunta aí pelo Instagram, viu? Fique muito à vontade. Olha, essa mulher caiu do céu, porque é difícil, né? A gente, como é paciente do mieloma, muitos sofrem com esse tratamento. Em geral, né? Em geral, né? Do seu difícil diagnóstico. E eu sempre falo, quando você controla o mieloma, aí vem as reações dos medicamentos. Aí medicamentos que te adoecem, né? Você entendeu? Eu tive uma pneumonia, fiquei 10 dias na UTI por consequência de reações de medicamento. E o mieloma lá quietinho, né? A gente tem, assim, hoje eu estou em tratamento paliativo de uma paciente que não foi decorrente do mieloma, mas ela
faz uso do bifosfonato, Sim. que é a mesma medicação. Ela usa para osteoporose, fazia venoso trimestral. E hoje a gente está em tratamento paliativo porque ela tem uma osteonecrose maxilar que não teve sucesso. Ela teve que suspender o tratamento, o hematologista suspendeu o tratamento da osteoporose em função da osteonecrose do maxilar. Pois é, uma preocupação também, doutora. A gente fala, tem umas perguntas, mas vai surgindo outras, né? A gente vai estar aqui Sim. batendo um papo, fique muito à vontade. Muitos dentistas não conhecem, né? Não sabem o problema que passa, assim, talvez não investigam, chega o paciente. Eu falo com propriedades que nós tivemos pacientes que foram ao dentista, né? Estava usando o Zometa, nós vamos falar o nome comercial, que é o Zometa, e o dentista acabou fazendo procedimentos que não devia. Nossa, e foi complicado para esse paciente, viu? A gente, foi até uma discussão que a gente teve ontem no Instagram, e foi uma repostagem até que eu fiz, sobre justamente o não valorizar a estomatologia. Sim. Uma professora do Sul falando, né, sobre o encaminhar do paciente quando você não conhece aquilo que você está ali à frente. Porque você acaba podendo colocar esse paciente em risco. Sim. Que no caso, como você falou, né, sim, faz uma extração em paciente com uso de Zometa, a osteonecrose está ali presente, né? A gente tem um osso bem debilitado, né? Um osso com um tratamento com medicação antirreabsortiva. A gente não pode fazer, até para fazer um canal, a gente sim, tem que ter cuidado. Porque se a gente ultrapassa o limite do dente, a gente toca uma lima no osso, a gente pode desencadear uma reação nesse osso, né? Então, assim, o encaminhar quando a gente não conhece pode salvar aquele paciente. Pois é, não. Tem o paciente que tem a mieloma e osteoporose, né? Isso. Né, que faz o uso do bifosfonatos. Você vê como o tema é complexo, né? É muito preocupante, é muito sério. Isso é importante salientar que a gente traz aqui para os podcasts, doutora, temas que é bastante relevante, tanto para nós pacientes, para quem não, até para os cuidadores, para os familiares, porque é importante. Eu sempre falo que informação salva vidas, né? Então, a intenção nossa é levar informação para que a gente não ocorra problemas como a gente já deparou com pacientes nessa situação. Com certeza. Eu tenho, assim, como eu hoje atuo nessa área, praticamente só nessa área, né? Então, eu tenho muitas situações recorrentes em consultório. E o advento do laser ajudou muito. Sim. Né? O laser de baixa intensidade, hoje está aí mais acessível, inclusive pelo SUS, para determinados pacientes que fazem, aqui em Vitória da Conquista, pacientes submetidos à radioterapia de cabeça e pescoço, têm acesso a laser terapia de baixa intensidade. Sim. O que já ajuda muito no processo radioterápico, né? Porque a gente tem lesões ali que maltratam. Da quimioterapia também. Então, assim, o advento do laser também já ajudou muito, melhorou muito, né? Até 10 anos atrás, aproximadamente, o laser era algo difícil Sim. da gente achar. Hoje, aqui em Conquista, a gente já tem colegas que trabalham com laser, que não são estomatologistas, mas que trabalham com laser, o que já facilita. Pois é. Olha, acho que tem assunto aqui para 2 podcasts, viu? De que forma o mieloma múltiplo pode impactar a saúde da boca? Então, a gente tem 2 situações. A gente tem ele desde a parte de primeiros sinais, né? Que pode ser, sem razão, ter regiões com dentes com mobilidade, sangramento espontâneo, porque a gente tem uma trombocitopenia, né? Uma queda de plaquetas. Sim. Então, a gente tem um sangramento espontâneo de gengiva, mobilidade dentária, tumefação em região. Isso pode ser primeiro sinal de mieloma. Na língua, a gente tem situações chamadas amiloidose, que é uma deposição de proteínas fibrilares, né? Sim. Que está associada ao mieloma. E ela vai formando nódulos, chegando a causar uma macroglossia, o aumento do tamanho da língua, a depender da quantidade de nódulos que a gente tem ali. Então, isso aí pode ser os primeiros sinais, indicativo de um mieloma, né? E a gente pode estar encaminhando, se a gente tiver esse conhecimento. E também durante o tratamento, né? Porque a gente precisa condicionar esse paciente para o tratamento,
paciente que vai fazer o transplante, ele tem que ter infecção zero em boca, porque uma mínima infecção odontogênica pode levar a uma septicemia, né? E levar a óbito, que pode acontecer, com infecção odontogênica mínima, acontecer isso. E no pós-transplante, porque tem o risco das infecções oportunistas, né? Como você falou, uma simples pneumonia pode se transformar numa pneumonia grave. Vai a óbito. Vai a óbito. Então, assim, as infecções oportunistas precisam ser controladas também no pós-tratamento. Então, o dentista, ele trabalha no paciente com mieloma, o paciente oncológico no geral, da hora que tem o diagnóstico. Teve o diagnóstico, esse paciente precisa ser acompanhado pelo dentista. E, durante todo o tratamento, pós-tratamento, o paciente em radioterapia, ele só deve ser considerado sadio, radioterapia de cabeça e pescoço, para a odontologia depois de 20 anos. É? Meu Deus. O paciente que faz o bifosfonato intravenoso, a mesma coisa. Eu não sei se é verdade, mas dizem que a ação do bifosfonato fica 10 anos no corpo. Isso, por isso que a gente considera 20 anos. 20 anos. Mas isso é por cada aplicação? Da última aplicação. A gente considera sempre a última aplicação. Do dia que o médico te deu alta da última aplicação, é que a gente vai considerar os 10 anos. Eu tomei 24. doses. Já está suspenso. Já está suspenso. Ele parou, né? O máximo que a gente é orientado. Apesar que nós temos uma paciente, a Joana, lá de Goiânia, ela já está tomando para mais de 50. E eu fico perguntando, mas o médico falou, você pode continuar tomando. Eu até perguntei para ela, por quê? Né? Porque sempre a gente é orientado a tomar 24, né? E depois eu vou perguntar e te falo, por que ela está tomando, que ela está tomando esse mais de 50. Né? Porque pelo tempo, né? A dose é muito alta. Muito alta. E assim, os riscos também é dose dependente, né? O tipo dependente, se é intravenoso, se é oral, tudo isso faz diferença nos riscos. Pois é, se ela estiver aí na sala, depois você fala aqui, Joana, por que você está tomando para mais de 50 doses de omita que ela está tomando. Doutora, tem uma pergunta aqui da Deise. Um beijo, Deise. Gostaria de saber sobre a terapia hiperbárica para osteonecrose mandibular, se possível. Então, a terapia hiperbárica, ela faz um concentrado de oxigênio, né? O que ajuda, porque o que causa a necrose é justamente a redução do oxigênio no osso. Né? A gente tem uma alteração da fisiologia dos osteoclastos, osteoblastos, que são as células que fazem formação e a absorção óssea. Então, a hiperbárica vai ajudar justamente nesse processo. É muito bom, só que ainda não é algo acessível. Curiosamente, a gente hoje tem em Vitória da Conquista o primeiro maior centro de tratamento de feridas com hiperbárica, né? E aí a gente tem crescendo muito nacionalmente e a gente tem esse acesso em Vitória da Conquista, mas ainda não é amplo. Sim. Né? Mas é uma boa opção. E ela falou esses 10 anos, independente da quantidade de doses daquela pergunta. Da última dose. Da última dose, né? Pronto. Márcia, lá de Lins, Márcia é a nossa representante. Nós temos a nossa ONG lá em Lins, né? No interior de São Paulo. E Márcia é que toma conta lá, que manda e desmanda lá. Ela pergunta quais os efeitos colaterais dos quimioterápicos na cavidade bucal e como amenizá-los. Então, o paciente que faz uso da quimioterapia depende do ciclo, né? A gente tem os ciclos que são considerados dose vermelha, ciclo vermelho, ciclo branco. E, a depender da dose, a gente vai ter uma presença maior ou menor de mucosite. Tem pacientes que não têm manifestação nenhuma. Tem pacientes que manifestam a mucosite, que é o pior quadro da reação da quimioterapia, que é considerado até a mucosite grau 4. Esses pacientes são pacientes que podem ter que utilizar sonda nasogástrica, porque não conseguem ingerir nem água. Eu tive pacientes com essa necessidade, que desnutriu a ponto de ter que passar a sonda nasogástrica, porque não estava conseguindo ingerir nada, pelo alto grau da mucosite que ele tinha em decorrência da quimioterapia. Então, assim, são lesões que maltratam, porque a gente tem uma exposição do epitélio. Forma uma úlcera, né? Então, aquilo ali arde, dói muito. Então, a gente orienta o paciente a fazer uso de alimentação gelada, o laser faz muita diferença, esse tratamento preventivo, inclusive. A gente tem protocolos preventivos, né? E o tratamento hoje é a base de laser terapia, controle
da alimentação, né? Alimentação gelada, não utilizar nada com pimenta, nada que seja ácido, aqueles controles de dieta mesmo. E aí a gente usa, tem camomilina C, que o paciente pode fazer bochecho, alguns outros ajustes com corticoide, a depender da indicação e do grau da mucosite do paciente. Olha, eu não desejo para ninguém a mucosite, viu? Meu Deus do céu, eu tive mucosite no transplante. A imunidade baixa, né? Aí eu tive, e aí aliviava com picolé, né? O gelado. Picolé, nistatina líquida. A gente orienta muito o paciente a botar fruta no congelador e ficar chupando a fruta. Gelo, né? Gelo. E interessante, doutora, que quando a minha medula pegou, ela fechou tudo isso aqui, né? Então, você não, nem a saliva você conseguia engolir. E aí eu dormi, acordei com a medula já pega, né? E aí acabou. A mucosite já estava aliviada. É um processo muito interessante. Aí quando eu engoli a saliva desceu normal, eu falei, alguma coisa estranha. Aí minha médica, a doutora Virginia, estava no plantão no dia, ela falou assim, Joeli, sua medula pegou. É interessante, né? Um processo assim, né? Pegou e já aliviou. Rápido, né? Aí na época eu usei o laser, eles aplicam laser, né? Hoje a gente tem aqui em Vitória da Conquista muitos colegas já aplicando laser e isso é muito bom. Pelo SUS, a gente também tem. A grande dificuldade do laser pelo SUS é que a gente não tem ele preventivo, né? Só curativo. Vamos lá, meu Deus do céu, tem muita coisa aqui e o tempo passa, viu? É que é 1 hora só que a gente vai ficar, mas eu vou adiantar aqui. O que são os bifosfonatos e por que eles podem causar osteonecrose dos maxilares? Então, como a gente já acabou entrando já, né? Citando algumas coisas, o bifosfonato é uma medicação de uso para pacientes oncológicos de controle, principalmente pacientes com situações hematológicas, né? Como a osteoporose, pacientes com doença de Page. E aí, a gente vai ter um problema justamente como eles são antirreabsortivos, ele vai interferir na condição de oxigênio, no oxigênio que vai estar presente no osso. Ele interfere na ação dos osteoclastos. Com isso, ele, vamos falar assim, em termos mais amplos, o osso reabsorve mais rápido e forma menos. Tá? Então, a gente tem ali uma necrose e aí forma osteonecrose. Essa osteonecrose associada à medicação, ela está associada justamente ao tempo de uso, se é oral ou venoso, porque a medicação oral ela tem uma ação, a biodisponibilidade orgânica menor, né? A dose que está sendo utilizada. Então, essa osteonecrose também está associada muito à dose e o tipo de medicação, se é oral ou se é venosa. Esse danado desse zometa, né? Que o bicho é danado. Ele, graças a Deus, ele calcificou eu tenho 48 fraturas líticas na vértebra e na coluna. Né? Ele é bom, porque assim, ele aquela medicação, medicação que é necessária. É necessária. Né? E a gente pode tratar, a gente tem que tratar o que ele pode causar. A osteonecrose tem prevenção. Sim. Né? Por exemplo, esta paciente que eu tenho hoje em cuidados paliativos já é uma paciente que vem de uso dele há muitos anos, né? Por conta de osteoporose. Ela é uma paciente que, dormindo, ela fratura a coluna. Mas que loucura isso, né? Então, assim, ela tinha necessidade dele. Quando a família me procurou, ela já estava com uma lesão instalada. Hoje a gente está em cuidado paliativo, a lesão nunca aumentou. Então, a gente tem estabilidade da lesão. Para a gente é um sucesso. É uma paciente de 94 anos. Que bom. Né? O mieloma, ele causa fratura do nada. Um simples movimento assim, você tem fratura espontânea, né? E assim, por isso que o zometa é muito utilizado, né? Porque ele melhora a parte óssea. Não, ele além de ele calcificar, ele diminui as dores, né? Porque as dores dos ossos, doutora, nossa, são terríveis. Eu tomei 96 comprimidos de morfina em 1 mês. Era a única coisa que passava. Hoje eu fiz uma extração de uma paciente e a gente precisou fazer uma osteotomia. Eu falei pra ela, assim, você vai precisar ficar bem medicada e ter repouso. Porque o pior pós-operatório é quando a gente precisa mexer com o osso. Porque dói. Dói, meu Deus do céu. Olha, porque dor não se fala.
como é que é uma dor, né? É Né? algo subjetivo, né? Não tem como, mas é insuportável. É Tem algo subjetivo. Alguns pacientes do grupo falam que é 3 vezes mais do que a dor do parto, né? Quem teve parto normal aí deve saber, é 3 vezes mais, como dói, né? Doutora, como identificar os primeiros sinais de osteonecrose na cavidade oral? Ela pode vir acompanhada de dor, inicialmente, mas o sinal principal é uma exposição óssea espontânea na cavidade. Viu um buraquinho na gengiva e osso exposto, é hora de procurar o dentista, porque ali já é o início de uma osteonecrose mandibular maxilar. Né? Então, assim, um buraquinho na gengiva com exposição óssea sem razão, né? Sem ter um motivo para aquilo, sem ter tido uma extração prévia, né? Um problema periodontal prévio, é preciso investigar. Pois é. Quais cuidados bucais devem ser adotados antes de iniciar o tratamento com o bifosfonatos? Todos os procedimentos que são necessários devem ser realizados. E isso vale não só para o bifosfonato, mas vale para todo o procedimento, todo o tratamento do paciente oncológico, né? Porque a gente sabe que o tratamento oncológico ele é decidido, mas podendo ter alterações. Sim. Né? Então, o bifosfonato e a radioterapia, eles têm ações muito semelhantes no que a gente fala em reações orais, né? A radioterapia de cabeça e pescoço. Então, a gente tem a osteonecrose por radioterapia e a osteonecrose medicamentosa, mas que é a mesma situação, né? É uma necrose óssea, necrose mandibular. Então, a gente precisa eliminar todos os focos infecciosos. A gente precisa fazer todo o tratamento, só que a gente não tem tempo hábil para fazer um tratamento como se fosse um paciente sistemicamente bem. Então, infelizmente, vai ser um paciente que, se ele tem um dente que poderia tratar o canal, fazer uma coroa, só que a gente não tem tempo hábil para isso. A gente pode ter que induzir a uma extração daquele dente em função no benefício dele futuramente. Tá? Porque a gente tem um tempo curto, precisa liberar ele para o tratamento. E a gente precisa fazer tudo que for de extração, de procedimentos, justamente para que ele não tenha que fazer isso durante o uso do bifosfonato. Para que durante o uso do bifosfonato ele mantenha controle, né? Atendimentos de controle. Vou contar uma história aqui. Como é que a senhora resolveria isso? Por exemplo, o paciente, antes dele ir para o transplante, ele tem que levar um laudo, né? Que está tudo bem com os dentes, coração, tudo. Né? Porque qualquer infecção que a senhora fala é óbito certo, né? O paciente chegou e teve necessidade, ele foi feito nele uma triagem e viu da necessidade de fazer um canal. E o dentista falou, eu não mexo nisso. Como é que procede uma situação dessa que o paciente precisa estar ok ali, mas precisa passar, está usando o Zometa, precisa fazer um canal e precisa resolver ali para ele ir para o transplante? Como é que se resolve uma situação dessa? Olha, em pacientes oncológicos, hoje a gente já tem uma possibilidade de fazer o que a gente chama de coronectomia ou sepultamento radicular. Que seria, a gente trata o canal, sela a embocadura da raiz e sepulta essa raiz dentro do osso, para que a gente não tenha que mexer naquele osso, né? Ou se ele já está em uso do Zometa e ele vai para o transplante, a gente sela, mantém essa unidade ali livre de infecção, porque ao realizar o canal, a gente está livrando ela de infecção, para depois, quando tiver possibilidade, reabilitar proteticamente. Mas é possível fazer o canal desde que a gente respeite os limites, né, apical, que a gente não pode ultrapassar o limite dentário, tem que saber qual o material obturador que a gente pode utilizar. Então, assim, a gente tem condições que precisam ser respeitadas, mas que pode ser realizado. Pois é, então, como é importante a sua especialidade, né? Precisa ser um pouco mais conhecida, né? Não, eu sinceramente eu não conhecia, acredito que muita gente não conhece, você só deve saber que muita gente não conhece, né? Assim, e não é só a parte da estomatologia, não. Eu brinco que eu trabalho com a parte da odontologia que ninguém gosta. Né? Porque eu trabalho com a parte da saúde, eu não trabalho com estética. Sim. Então, eu trabalho com paciente especial, eu tenho um leque muito grande hoje de paciente para sedação.
né? Que é o paciente autista, esse outro grupo de Sim. paciente especial, que dá trabalho no consultório. Sim. E tem o grupo de paciente que, sistemicamente comprometido, às vezes o dentista não quer ter o trabalho de ou encaminhar ou de botar na mão, né? Pelo próprio receio do que pode vir a acontecer. E eu sempre digo que o que é acertado não faz mal a ninguém. Você tem um paciente, você é claro para ele, ó, a gente vai fazer isso, 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 os riscos são esses. E o paciente que está em uma condição dessa, ele conhece os riscos. A decisão é comum. E o dentista, ele tem a obrigação de saber o que ele está fazendo, né? Então, assim, é uma área difícil. E é uma área que, por ter riscos, às vezes acaba que os colegas não querem assumir, né? E a gente não tem beleza. Verdade. Na grande maioria das vezes, a gente é mais mutilador do que estético, infelizmente. E eu diria que a sua especialidade é necessária para o paciente oncológico, principalmente do mieloma. Infelizmente, a gente às vezes é mais mutilador, mas são Faz ossos do parte, ofício, né? Faz parte do processo. São ossos do ofício. Né? Durante o tratamento, há alguma rotina específica de acompanhamento? Sim, eu sempre oriento meus pacientes a voltarem trimestralmente para fazer controle de placa, controle de tártaro. E assim, é aquele paciente que, se a gente identificar uma cárie incipiente, uma cárie inicial, a gente pode tratar aquela cárie. E aí ela não vai desenvolver, transformar em uma infecção maior. Porque a cárie já é uma infecção, né? Sim. A cárie é bactéria, tá? Então, mas a gente tem ali ainda a possibilidade de tratar algo de forma simples. A gente não vai deixar aquilo evoluir. Então, eu oriento meus pacientes trimestralmente. E sempre falo. Eles têm muito acesso comigo, né? Porque, assim, como é uma área que o paciente, às vezes, a dor chega, né? Sentiu qualquer coisa, entre em contato. Percebeu qualquer coisinha diferente na boca, entre em contato. Porque a osteonecrose está aí, a mucosite está aí. São todas as consequências do tratamento e que a gente precisa tratar. A gente previne, mas se instalado a gente precisa tratar logo de início. Falando em contato, onde é que te encontra? No Instagram, né? Meu consultório fica no Centro Médico Otávio Santos. Né? Depois lá na descrição, né? Eu vou deixar todos os seus dados lá para quem precisar, né? É bom te procurar. Nós temos muitos pacientes de mieloma aqui, né? Principalmente recém-diagnosticado, né? Que precisa desse acompanhamento. É necessário. Aqui em Conquista, eu tive 2 pacientes. Mas, assim, como a terapia particular ainda não é tão acessível, né? Às vezes o paciente não procura. Eu tenho pacientes que às vezes ficam assim, esperando quando tá na espera já do transplante, tá vendo que já tá preparando mesmo, é que dá um jeito, né? Mas não tem aquele preparo para o tratamento, desde o diagnóstico do mieloma. E é o ideal, né? Que seria o diagnóstico da doença, procurar o dentista. Porque a gente precisa tratar tudo para que o paciente esteja apto a começar o tratamento da doença. Mas, infelizmente, não é a realidade. Não. Eu sempre falo que o câncer não espera, né? Eu sou privilegiado porque eu fui diagnosticado, fiz o tratamento de quimioterapia, coleta de células e o transplante, 7 meses só. Bem rápido. E faz toda uma diferença. Hoje são diagnosticados 7.600 pacientes por ano no Brasil, sendo que 30% desses pacientes vêm saber que tem o mieloma um ano e 2 meses depois. Depois que já esgotou todos os tratamentos errôneos, né? Muitos profissionais acabam tratando a queixa e não a causa, e vai descobrindo, aí quando chegam, muitos no meio do caminho vêm a óbito, infelizmente. Um dos 2 pacientes que eu tive, quando foi diagnosticado, já foi em estágio bem avançado, chegou, ele ia começar a quimioterapia ainda, foi encaminhado, na época era a Unacon, ainda tinha os dentistas do hospital de base que trabalhavam nessa área, né? Só que tinha sido suspensos os atendimentos, ele me procurou porque teria que fazer o tratamento inicial.
mas logo depois ele veio a óbito, porque já foi descoberto bem avançado. Por que não tem esse dentista, a senhora, não na com? Podia ter, né? Eu creio que eles têm profissionais que dão suporte Sim. ao NACOM. Né? Assim, por exemplo, no SAMU, no Hospital SAMU, onde tem aquele setor de oncológico, eles têm dentista. Tá? Agora sim, eles, como são poucos, eles não têm suporte para tantos pacientes. Mas agora eu vou te divulgar, viu? Obrigada. Eu vou te divulgar porque é necessário, né? Tipo assim, a sua especialidade não tem que ser conhecida, né? Acho que não é só aqui em Conquista, nós estamos no Brasil todo, então, né? Tem que divulgar essa sua especialidade. Mais uma pergunta aqui, doutora. Uma vez a osteonecrose instalada, como evitar ou prevenir as possíveis infecções que podem acontecer mesmo sem haver uma exposição óssea? Prevenção, a gente faz sempre higiene bucal, né? A prevenção inicial, ela começa sempre por uma boa higiene bucal. A osteonecrose instalada é tratamento. A gente vai com tratamento desde laser, uso de antibióticos, né? A gente tem um protocolo inicial, que é laser terapia, antibiótico, vitamina B. Durante 15 dias, pode fazer uso de ozonioterapia também. E depois disso, dando certo, a gente vai fazer os controles, né? E esse controle está muito associado à higiene bucal. O paciente, ele tem que começar a fazer um autoexame, né? Para verificar se tem alguma lesão. E, infelizmente, também a gente pode ter que levar a um tratamento mutilador, porque a gente tem osteonecrose que desenvolve a ponto de a gente precisar fazer uma mandibulectomia, né? Que aí fica a cargo do bucomaxilo. A gente, às vezes, perde mesmo parte de mandíbula, por conta da osteonecrose. Vamos lá. Após o transplante de medula, quais os cuidados estomatológicos mais importantes? Cuidados com infecções oportunistas, principalmente a cândida, né? A cândida, primeira coisa que aparece se o paciente não tiver cuidado é justamente ela, e vem de uma forma assim bem agressiva. Então, ter cuidado com as infecções oportunistas. A gente precisa que o paciente seja bem acompanhado. Paciente em uso de prótese, boa higienização da prótese, né? Porque a cândida também está muito associada à prótese. A boa higiene oral, que a gente sempre fala, né? A saúde da boca começa pela higiene oral, pela higiene individual do paciente. Então, dentro de casa. A base é sempre essa. E o controle com o dentista, né? A gente sempre bate nessa tecla, porque, infelizmente, às vezes o paciente fala assim, não, fiz o tratamento, não tive lesão nenhuma em boca, estou liberado. Mas a gente sabe que não é bem assim, porque as infecções estão aí, oportunistas, né? A baixa de imunidade, a imunossupressão favorece essas infecções. E quais são os tipos de lesões bucais? Pode surgir durante a quimioterapia ou imunoterapia? A primeira e a pior, mucosite, né? A gente tem a mucosite que a gente considera grau 0, normal, né? Sem mucosite, ausência de mucosite, até o grau 4. E esse grau 4 é já aquelas mucosites instaladas em boca toda. E aí a gente pode ter algumas outras lesões que estão relacionadas a aftas, herpes, que são também infecções oportunistas por imunossupressão. Olha, tem uma pessoa aqui chamada Jéssica Faria, tá dizendo que é a doutora Ivina Ferraz, uma profissional excelente, viu? Obrigada. Como o estomatologista pode atuar na prevenção e alívio de mucosites e outras dores orais? A gente vai falar toda hora do laser. Do laser, né? Toda hora a gente vai falar do laser, né? A alimentação gelada, o picolé, a água, as frutas geladas, vitaminas. Então, o controle da dieta, a gente sempre... O ideal mesmo é o dentista estar inserido na equipe multidisciplinar ali, porque a gente tem acesso ao nutricionista, então vamos discutir a dieta desse paciente. Né? O paciente apresentou essas lesões, vamos
resolver. E camomilina C, a gente usa para beber quando ele é um calmante. Então, a gente também usa para o paciente que está com lesão de mucosite. Então, o paciente faz um bochecho, aquilo ali acalma um pouco a mucosa. Também é muito indicado. E a gente pode fazer o uso de analgésicos, corticoides. A gente tem, para casos assim, extremamente graves, prescrição de spray com composição de anestésico. Só que a gente não utiliza com frequência porque o anestésico ele pode causar uma toxicidade, né? E como ele facilita a vida do paciente, o paciente pode, tendo acesso a ele, utilizar de forma desenfreada. Então, a gente tem que ter um controle para saber a quem a gente vai prescrever esses anestésicos. Mas também ajuda muito. Que sinais na boca devem ser levados imediatamente ao conhecimento da equipe médica? Então, todos aqueles que vão interferir no tratamento da doença. E o que interfere no tratamento da doença? Todos aqueles. Vai ser uma mucosite que pode ser necessário suspender o tratamento com o bifosfonato, como essa paciente que eu citei, que o hematologista suspendeu. Ela já está há 6 meses sem fazer o uso do Zometa por conta dessa osteonecrose que não melhorou, né? E a gente ali em controle. A gente está em controle da osteonecrose. Ela não evoluiu. Não melhorou, mas não evoluiu. São lesões de osteonecrose que o paciente também pode ter que suspender uma radioterapia, um bifosfonato. Então, tudo aquilo que interfere no tratamento da doença, né, do tratamento do mieloma, do tratamento do câncer, deve ser comunicado diretamente e imediatamente à equipe médica. Entendi. O que o paciente pode fazer em casa para cuidar da saúde da boca durante o tratamento oncológico? Fazer as pazes com a escova de dente. Né? Né? Então, e excelente higienização de boca, que é a base. A gente vai repetir sempre, a base de tudo é higienizar. Né? Higienizando, a gente já tem ali uma melhora de risco, uma redução de risco de infecção, porque a gente tem, se a gente tem tártaro, se a gente tem placa, periodontite, gengivite, é bactéria. Então, escovou, o risco é menor. Se a gente tem cárie, é bactéria. Escovou, o risco da cárie é menor. Então, tudo isso que a gente pode reduzir, a gente reduz a base com a escovação, né? Com a higiene. Então, após as refeições. E aí, os outros cuidados estão sempre associados ao tratamento que está sendo realizado. Seguir a prescrição do dentista, seguir a prescrição médica, seguir a orientação dietética, seguir as orientações de uso mesmo, né? Às vezes o spray, por exemplo. A gente, como eu falei, a gente faz a prescrição, o paciente às vezes usa mais vezes do que o que deveria. Então, seguir à risca a prescrição, as orientações do dentista. Eu vou no meu dentista de 3 em 3 meses agora, né? Antes será trimestral. Né? Tinha que ser. E também no oftalmologista. Porque o mieloma vem assim, ó. Cheguei, mas agora eu vou ter que procurar. Só falta ir em veterinário, porque eu vou te dizer, é tanto médico que tem que ir, pneumologista, é sério. Então, você tem que estar muito focado e muito disciplinado no seu tratamento de manutenção, porque é importante. Não tem cura, o mieloma não tem cura. Né? E às vezes a recidiva dele, ele vem para te pegar de jeito. Então, você tem que estar preparado em todos os aspectos. Porque, por exemplo, esse paciente mesmo, ele, por conta de um canal, ele estava numa fila de transplante, perdeu a vaga dele, que foi no SUS, e aí perdeu por conta de que o médico recebeu o laudo dele, estava lá. Ele tinha um canal e não fez. Não entra em desespero um cara desse. Meu Deus, é louco, tá ansioso e tudo para fazer logo o transplante. Aí chega o médico e fala, não, você não pode porque você está com problema no dente. Olha, assim, hoje é até válido ver que o médico está reconhecendo o trabalho do cirurgião dentista. Sim, né? Hoje você não vai mais para um transplante, você não vai para uma cirurgia cardíaca sem um laudo odontológico, sem um parecer odontológico. E isso é muito importante, porque é a valorização e a percepção de que a boca faz parte do ser humano, do corpo humano. Com certeza. A gente não é só um dente. Outra pergunta aqui. Qual o enxaguante bucal mais indicado?
É uma pergunta um pouco complexa. Olha lá, comercial. Não, e assim... Mas fica à vontade, depende, a gente tem vários no mercado e tem indicações, né? A gente tem alguns que o paciente não tem nada e precisa só de uma melhora de hálito. Tem pacientes que precisam realmente de um tratamento e aí a gente vai ter enxaguantes à base de clorexidina. Então, a gente precisa de uma avaliação para indicar. Entendi. Então, acho que está respondido aí, viu? Como orientam pacientes que já apresentam sensibilidade, sangramento gengival ou lesões? Dessas 3 situações, a sensibilidade dentária, ela vai ser, a gente pode controlar ela, né? A gente tem aplicação de um procedimento chamado verniz de flúor. A laser terapia também é utilizada para a redução da sensibilidade dentária, que já ajuda muito. Mas o mais preocupante da gente aí está no sangramento gengival. Porque a gente precisa saber a causa desse sangramento. Se ele é realmente uma gengivite, que é uma inflamação gengival, e aí a gente volta para higienização bucal, né? A orientação de higienização bucal, manutenção da higienização bucal. Ou se isso aí pode estar sendo um sinal de que a gente está tendo uma queda de plaquetas, uma trombocitopenia. Se esse sangramento espontâneo não está associado, né, a um retorno, a presença da doença. Então, a gente precisa saber qual é a causa desse sangramento gengival. Pacientes com mieloma podem passar por implantes ou enxertos ósseos e o que deve ser avaliado? A princípio, não. Não deve. Né? É um paciente que passou por bifosfonatos, uso de bifosfonatos, passou avaliar quantos anos tem da última dose, tá? E assim, o ideal é que não faça, tá? A gente vai estar mexendo, é um procedimento extremamente invasivo ao osso. Então, a orientação é essa. Muito tempo depois da última dose de bifosfonato, a partir dos 10 anos, a gente pode ter uma outra decisão a depender dos exames laboratoriais, imaginológicos desse paciente. Mas pelo menos até os 10 anos, após a última dose, não. Teve uma paciente, a gente falou o milagre, mas não fala o santo, é assim, né, que fala, né? Por questão de estética, ela perdeu um dente. E por questão de estética, ela foi ao dentista. Não falou nada que estava usando, né? E o dentista acabou fazendo um tipo de implante. Você já viu o resultado que deu, né? Nossa, foi muito complicado para ela. Então, como é complicado isso para o profissional, né, doutora? E aí eu vou falar da minha outra área de trabalho. Eu sou odontologista. Sim. Trabalho com a parte de processo civil. O tanto que esse dentista aí não poderia ter sofrido de processo por conta disso. Pois é. Sendo que foi uma falha na comunicação dela, por conta, ela valorizou mais a estética do que a saúde. Isso a gente vê muito, viu? É um problema que eu sempre, acompanhando o paciente, a mulher, principalmente a mulher, né? A mulher é mais vaidosa. São dois fatores que elas ficam preocupadas. Como é que vai ficar meus dentes? E meu cabelo? Né? Eu vou perder o cabelo, e agora? E aí, às vezes pensa nessas duas coisas que depois, passando tudo, você vai voltar a ter uma vida normal. Uhum. Mas eles olham lá, eu não vou, e agora meus dentes? Eu não vou ficar, a minha vitrine. E meu cabelo? Eu vou ficar sem cabelo? E muitas deixam de fazer o transplante ou vai protelando por conta do cabelo. Então, é interessante salientar que acho que a saúde é em primeiro lugar, né? Eu sou a favor da saúde, né? Tanto que, como eu falo, a minha área de trabalho não tem nada a ver com estética. De vez em quando eu faço alguma coisa de estética, porque eu tenho um paciente que está sedado, ele é um paciente que precisa de uma restauração de dente anterior, mas eu trabalho com saúde, porque eu acho que a saúde vem em primeiro lugar. E o paciente com saúde, ele pode depois resolver a estética. Pois é, passa, né? Passa. Eu sempre falo que tudo passa. Passa. Né? Eu vou te dizer, eu fiquei carequinha. Meu cabelo nasceu melhor ainda. Não, sério, meu cabelo nasceu melhor. Então, passou, fiquei careca.
Eu sempre olho, eu sempre mostro para os pacientes o meu antes e o depois. Eu tenho uma foto, depois vou te mandar. Eu tenho uma foto que parece que eu tinha 80 anos. O trem mais feio do mundo. Acabado depois do transplante. Mas eu olho para mim assim naquela foto e falo assim, esse não sou eu. E se eu olhar para mim, não, esse não sou eu, vou sair dessa. Isso aí, né? Então, mas eu sou adepto, igual a senhora falou, saúde em primeiro lugar. Falando de influencer famoso, né? Bons influencers famosos. Ontem eu li falando sobre a queda de cabelo daquela Fabiana Justus. Sim. Ela falando que que é uma coisa que incomoda muito, né, a mulher. E que quando ela começou a perceber que ia acontecer, ela preferiu tirar. E foi como se ela tirasse um peso, porque ela focou na doença dela. Sim. Né? Então, assim, ela assumiu e hoje está bem, né? Pois aí, quando você assume e aceita, fica tudo mais leve. Não é? Tudo passa e tudo volta ao normal, né? Ô, doutora, qual o papel do estomatologista no acompanhamento pré, trans e pós-enxerto ósseo? O transplante pré, a gente precisa controlar, né, todas as infecções que podem se tornar sistêmicas. Então, a gente não tem tempo hábil. O dente que a gente poderia, como eu falei, né, fazer um canal e reabilitar, ele pode ir para uma extração. A gente, às vezes, faz restaurações. Tem várias restaurações a fazer de resina, mas a gente não faz. A gente faz o que a gente chama de adequação de meio. A gente abre todas as lesões de vez, faz ionômero. Ionômero é um material que a gente usa muito para criança, mas ele libera flúor. Então, para aquele primeiro momento, para a gente reduzir a carga bacteriana em boca, a gente faz esse controle, né, de meio bucal, pré-transplante. Durante o transplante é mesmo um controle das infecções, controle das lesões que podem ocorrer por conta do tratamento e o pós, as infecções oportunistas, né, que podem aparecer. Quais os riscos de intervenções dentárias invasivas em pacientes em uso do bifosfonato? Procedimentos cruentos, como extrações, tratamentos endodônticos que não respeitam os limites apicais, tratamentos periodontais, que a gente precisa mesmo fazer, que tenha envolvimento ósseo, a gente precisa ou tratar no início, ou controlar a infecção e não realizar esse procedimento, porque o risco da osteonecrose é real. Tudo que a gente vai mexer em osso, a gente tem que ter muito cuidado. Então, a gente deve controlar. Por isso que hoje a gente usa a questão do sepultamento radicular. Durante o uso do bifosfonato, para a gente, é uma opção bem viável. Olha, vamos ter que voltar, fazer um segundo tempo, viu, do podcast. É muito assunto. Esse assunto do bifosfonato é muito importante para o paciente. É muito importante. E poucos profissionais entendem como a senhora entende. Conhece a fundo como a senhora conhece. Eu te falo por experiência própria, que a gente vê muitos pacientes sofrendo por não saber tratar os dentes, né? Então, depois a gente vai ter que ter outros podcasts, viu? À disposição. Pois é. Existem diferenças nos cuidados bucais entre pacientes que usam bifosfonatos intravenoso e os que usam por via oral? Nos cuidados bucais, não. Não, né? Risco, na verdade, é mesmo que a dose do intravenoso ela é maior, ela está mais biodisponível. Então, os riscos das lesões, os riscos da osteonecrose são maiores, mas os cuidados são os mesmos. Estão perguntando aqui para já colocar seu Instagram. Não, já tem lá o Instagram dela, lá no convite e na descrição do nosso... no nosso podcast, eu vou deixar lá os dados dela, tudo direitinho. Aqui faz uma pergunta também: qual o maior risco da osteonecrose em pacientes de mieloma? Assim, se usa bifosfonato. Já tinha falado sobre isso, né? Porque às vezes chegou depois. Chegou atrasado, né? Mas, quem chegou agora, nós vamos estar aí no Instagram, vai estar todo o conteúdo lá no canal do YouTube e também no Spotify. Como é o trabalho conjunto entre o estomatologista e o hematologista ou oncologista? Deve ser de linha reta, né? A gente tem que ter um contato muito íntimo. Eu sempre tento, quando eu recebo meus pacientes, eu sempre tento
entrar em contato com o médico assistente dele. Eu brinco que eu não peço autorização para nada ao médico, porque eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo com o meu paciente. Mas acho que o contato com o médico, para que a gente possa tomar as melhores decisões para esse paciente sobre tratamento, riscos, é a melhor opção. É uma equipe. É um paciente que precisa de uma equipe. Né? Então, não é um pedindo autorização ao outro. É o trabalho mesmo em conjunto para que a gente possa tomar as decisões que vão facilitar e melhorar a vida daquele paciente. Fala aí seu Instagram. Estão perguntando aqui. doutora.ivigna Ferraz. E tem I-V-I-G. Tem um Gzinho lá morto, né? N-A. Ivigna Ferraz. Né? Doutora. Ponto. Ivigna Ferraz. Mas depois eu deixo lá na descrição, viu? Vocês vão ficar, vão estar conhecendo lá o trabalho dela. Doutora, o que ainda falta melhorar no sistema de saúde para que esses cuidados sejam mais integrados? A presença do dentista. Né? Se tivesse mais dentista, acho que os pacientes sofreriam menos. Né? As lesões de mucosite, as osteonecroses seriam mais bem tratadas. O paciente, ele teria um tratamento, às vezes, curativo, né? Não vamos nem sonhar muito com um tratamento preventivo, mas um tratamento curativo de mais qualidade. Tá faltando mais doutoras Ivina por aí, né, doutora? Mas a gente tem colegas tão bons quanto aqui. Mas a gente precisa divulgar, né? Precisa divulgar. Né? Qual a sua mensagem para os pacientes com mieloma que estão enfrentando complicações orais ou têm medo de desenvolvê-las? Medo, né? Que o cirurgião dentista, ele precisa fazer parte da vida de vocês. Para prevenir, para tratar. E justamente que durante todo esse caminhar, para que a gente torne mais leve o que está relacionado à boca. Para que a gente possa dar uma condição de saúde bucal, inclusive, quando possível, de reabilitação, que aquele paciente ele vai precisar uma hora voltar a mastigar, voltar. Até porque se a gente não reabilita esse paciente, a gente pode depois levar uma desnutrição, a tudo isso. Mas a gente precisa estar na vida de vocês para tornar essa vida mais leve, essa caminhada mais leve, né? Então, conta com o dentista, porque a gente precisa estar andando com vocês. Para finalizar, onde os pacientes podem buscar atendimento estomatológico especializado pelo SUS ou por serviço de referência? Aqui em Vitória da Conquista, a gente tem o Centro de Especialidades Odontológicas. Nele a gente tem profissionais estomatologistas. Só que para o tamanho do município e para a referência do município, ainda são poucas vagas. Né? Eu trabalho na prefeitura, mas trabalho em unidade de saúde da família. E aí, assim, eu sempre libero a minha vaga, né? Eu sempre falo assim, não me manda vaga de estomatologista, manda para outro colega. Porque eu tenho como resolver isso aqui. Para ver se a gente consegue liberar mais, porque a gente, salvo engano, a gente tem um estomatologista no centro de referência daqui, que é o seu. Aí o paciente entra pelo posto de saúde, unidade de saúde da família, de lá é encaminhado. Doutora, acabou nosso tempo. Que pena, né? Que pena. Muito rápido e um assunto assim bastante interessante. Eu desde já vou te convidar para a gente dar uma sequência, porque tem mais perguntas, né? É um assunto bastante interessante. Eu vou deixar aqui para marcar nossa presença um brindezinho. Eu agradeço. Tá? Para lembrar da gente lá, tomar seu chazinho, seu cafezinho. E convidando a você também para participar a semana que vem. Nós vamos estar também falando de um assunto. Nós estamos entrando no mês de julho, que é um mês de conscientização do câncer de cabeça e pescoço. Nós vamos estar aqui com o Dr. Felipe, né? Sim. Felipe Pinheiro. Então ele vai estar falando, batendo papo aqui sobre esse importante tema. Tá? Desde já convido vocês a participar. Esse podcast, como todos os outros, estão disponíveis também no nosso canal do YouTube. É só colocar lá Joelísio Fraga, lá que você acha, só tem esse. Joelísio, né? Ivina também, bem poucos, né? Então tá lá à disposição, né? Pode opinar, pode dar a sua opinião, sua crítica, né? Você é muito bem-vindo e divulga. Vamos divulgar todo esse material que a gente faz aqui. Eu agradeço, viu, doutora?
Eu que agradeço, peço perdão aí pelas falhas, pelos lapsos, né? A primeira vez que participo de um podcast, a gente fica um pouco nervoso. Nada, tirou apesar de ser a letra. rotina da gente, né? Tirou ser de minha rotina, mas às vezes a cabeça fica um pouco nervosa, a gente falha um pouquinho, mas eu que agradeço. Nunca participou e ficou assim, quando tiver já 10 nas costas, já vai estar tirando de letra, vai estar tomando meu lugar aqui. Não vou não. Muito obrigado, Deus te abençoe, viu? Você e também. eu vou estar divulgando o seu trabalho, né? A gente precisa conhecer essa sua especialidade. E até semana que vem, viu? Um grande abraço e Deus abençoe a todos. A Melodia tem uma... Começo agradecendo a quem sempre esteve